pessoal, estamos em mais um vídeo Por Trás do Coração e temos como tema de hoje a rachadura da identidade. Não basta nós vivermos, na verdade nós precisamos ter uma estrutura psíquica para sustentar a nossa vida. E se nós não tivermos essa estrutura psíquica sólida, qualquer crise acaba nos derrubando. E aqui entra a grande questão da paternidade. Como a função paterna é essencial para o desenvolvimento da nossa identidade. E eu trouxe para vocês a história do rei Jeroboão. Ele era filho de Nebate e de Zeruia. Ela era uma viúva. Portanto, a gente observa que Jeroboão não teve uma paternidade ativa em sua vida. E isso acabou por influenciar as suas atitudes. Então eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final e entender por que nós precisamos ter uma base sólida no nosso interior para, diante das dificuldades, nós permanecermos de pé. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E vamos fazer a leitura que está descrito no livro de 1 Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 25, que diz assim: Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, o rei de Judá. Deixa eu explicar aqui o contexto dessa história. Jeroboão, nesse momento aqui, ele é rei das 10 tribos de Israel. Porque devido à desobediência de Salomão, o filho de Salomão acabou ficando com apenas uma tribo de Israel, que era a tribo de Judá. Portanto, Jeroboão recebeu uma promessa que foi dada por Deus através da voz de um profeta, informando que ele iria reinar sobre essas 10 tribos. E ele disse que se ele permanecesse em obediência a Deus, a descendência dele continuaria com essa dinastia. E aqui a gente observa que apesar dele ter recebido essa promessa diante de Deus, ter se cumprido, e nesse momento ele está aqui como sendo o rei dessas 10 tribos, ele começa a temer a perda do seu poder. E aqui a gente começa a observar como o interior de Jeroboão estava fragilizado. E por que esse interior dele era fragilizado? Por que motivo ele tinha tanto medo de perder o reinado? O que estava acontecendo com Jeroboão? Porque ele recebeu uma promessa de Deus, ele precisaria ter confiado em Deus, naquilo que Deus tinha falado para ele. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele observou que o povo estava indo adorar em Jerusalém, que era o local de adoração a Deus, ele começou a temer que o povo mudasse de opinião a respeito dele. E aqui nós observamos que havia uma rachadura na identidade de Jeroboão. E por que isso aconteceu? Porque Jeroboão, na verdade, ele não teve uma paternidade ativa na sua vida. A função paterna, ela é essencial para o desenvolvimento do indivíduo. Na verdade, a estrutura da identidade do indivíduo, ela tem como base principal o pai. O pai tem a função de estruturar isso na psique do indivíduo. É o pai que faz com que a criança ela entenda que ela é um ser separado, que ela é um ser que tem limites e também tem responsabilidades. E a partir daí, essa identidade começa a ter uma base estruturada, uma base sólida. Só que quando isso não acontece, nós temos um problema, que foi justamente aquilo que aconteceu com Jeroboão. Jeroboão, apesar de ter recebido uma promessa, apesar de ele estar governando com 10 tribos, o que aconteceu? Constantemente ele tinha um medo de perder o poder. Isso é uma demonstração exata de uma fragilidade interna existente no interior desse rei.
Por quê? Porque, na verdade, a ausência paterna gerou em Jeroboão uma insegurança com relação à sua identidade. Então, se ele não tinha uma identidade bem firmada, ele tinha essa insegurança. Porque sem a referência de uma autoridade, o que acontece dentro da gente? Se estrutura, ao invés de algo seguro, se estrutura algo que se chama angústia. E a partir dessa angústia, havia um medo constante, um temor constante dele ser destituído enquanto rei. Por esse motivo, a gente observa a fragilidade. Então, quando nós temos uma fragilidade em nossa identidade, isso vai implicar em outras questões na nossa vida, como a gente viu aqui no rei Jeroboão. E por essa insegurança na sua identidade, isso gera implicações na vida emocional do indivíduo também, como a gente percebe em Jeroboão. O que a ausência paterna ela causa na vida emocional? Geralmente pessoas que não teve a presença ativa paterna, porque eu quero também te dizer algo, não é só o fato de ter a presença física de um pai, porque às vezes se tem até a presença física do pai, mas ele não exerce a função que deve exercer. A questão é ele exercer a sua função enquanto pai, de desenvolver essa estrutura psíquica no indivíduo. Então, quando não há essa função ativa de ensinamentos para se estruturar essa identidade no indivíduo, ele vai ter o quê? Fragilidades também na sua vida emocional. Então, aquele indivíduo pode se tornar um indivíduo extremamente impulsivo, ou então um indivíduo que tenha dependência de validação externa. E isso a gente consegue identificar muito claro nessa história aqui de Jeroboão. O que a gente percebe? Jeroboão, ele faz 2 bezerros de ouro. E o que simboliza esses 2 bezerros de ouro? Simboliza a busca de uma validação exterior. Então, ele precisava de algo externo, porque ele não tinha algo interno bem estruturado no seu interior. E o detalhe, quando ele fez esses 2 bezerros de ouro, com a intenção de justamente fazer com que as pessoas não voltassem mais para adorar em Jerusalém, ele ainda faz as pessoas acabarem pecando contra Deus por conta da idolatria. Então, pessoas que têm uma identidade rachada no seu interior, o que eles vão fazer? Eles vão buscar validação externa constantemente. Vão buscar, às vezes, elogios, vão buscar, às vezes, reconhecimento, vão buscar, às vezes, o quê? Em objetos, para que ele se sinta validado. Só que o nosso valor, ele não pode estar em algo exterior, porque nós incorremos em um grande perigo quando isso acontece. Porque nós podemos nos tornar escravo daquilo que está do lado de fora. Imagine se você deixa de ter aquilo externo. O que vai acontecer com você? Diante da ausência disso, você vai se sentir o quê? Extremamente desestruturado. Esse é o problema quando nós não temos uma estrutura interna de identidade bem solidificada no nosso interior. Então, a nossa vida emocional, ela passa a ser fragilizada, porque o indivíduo acaba deixando que o lado de fora valide a ele. Isso é um grande perigo. E a pergunta que eu lhe faço é: será que você não tem feito como Jeroboão, buscando, na verdade, uma validação externa para a sua vida? Se você tem feito isso, você precisa avaliar que a sua identidade está rachada. E por estar rachada, você acaba tendo uma fragilidade muito grande na sua vida emocional. Talvez essa seja a resposta que você tanto busque quando você se pergunta: por que eu espero tanto a validação das pessoas do lado de fora? É justamente porque você não tem uma identidade bem estruturada no seu interior. E aí você precisa observar
Como é que foi a questão da paternidade em sua vida? Será que você teve um pai que lhe estruturou uma psique em que você se estruturou de uma forma sólida? Com certeza não, se você busca validação externa. Uma outra problemática que acaba acontecendo também com aquele indivíduo que não tem uma identidade segura no seu interior é com relação à sua vida social. Pessoas assim, elas não conseguem, por exemplo, sustentar posições em que elas são colocadas, elas não conseguem ter bons relacionamentos com o próximo, ela não consegue ter responsabilidades. A gente observa que Jeroboão teve um problema muito sério quando o profeta veio confrontar para informar ele que ele estava cometendo um erro gravíssimo. E Jeroboão acaba por mandar prender um profeta. Aquele profeta, na verdade, ele representava a função simbólica de um pai que Jeroboão, na verdade, não teve. E a voz de um pai é a voz da lei. E o que acontece? Como Jeroboão não aprendeu essa voz, no momento em que ele foi confrontado pelo profeta, ao invés dele ouvir aquilo que estava sendo direcionado pelo profeta, ele simplesmente agiu de que forma? Com rebeldia. E quantas vezes as pessoas não acabam agindo dessa forma quando elas são confrontadas com algum erro que elas cometem? Elas, ao invés de ouvirem aquele confronto, observar aquilo que elas precisam melhorar em suas vidas, elas acabam que se rebelando contra aquele confronto. Se você tem uma estrutura interna, uma identidade bem estruturada no seu interior, você sabe ouvir os confrontos, porque você vai fazer o quê? Você vai digerir aquilo que lhe foi colocado, vai avaliar aquilo que foi lhe colocado. Você não precisa agir com rebeldia, como Jeroboão agiu. E quando você tem essa mesma atitude, é a demonstração clara que você não tem uma estrutura interna fortalecida. Na verdade, você é muito fragilizado. E isso é uma característica muito clara de pessoas que não tiveram uma figura de autoridade. Então, elas vão ter dificuldades nos seus relacionamentos. Será que você tem tido dificuldade nos seus relacionamentos? Quando muitas vezes, talvez, o teu chefe te chama a atenção no trabalho, em que é para você ajustar algo, você acaba se revoltando e às vezes até mesmo pedindo as contas, porque você não consegue ouvir uma repreensão, uma orientação mais firme. Isso é uma fragilidade que você tem no seu interior. Então a gente observa que a paternidade é essencial para o desenvolvimento da nossa identidade. Por isso que a gente vê na sociedade de hoje pessoas extremamente fragilizadas. Por quê? Porque não tiveram a paternidade ativa em suas vidas, não tiveram a possibilidade de ter uma estruturação interna bem solidificada. E aí você observa hoje nos jornais violências, pessoas que não conseguem lidar diante de um término de um relacionamento, acabam cometendo muitas vezes feminicídios, outras situações de homicídios, diante de crises, que são crises às vezes tão pequenas, e que a gente fica se perguntando como é que uma pessoa se coloca diante de uma situação como essa. A resposta é porque aquele indivíduo tem uma identidade rachada. E a grande questão que talvez você esteja me perguntando é o seguinte: bom, Alexandre, eu consigo perceber na minha vida essa fragilidade interna. Eu não consigo muitas vezes me sentir confrontada pelas pessoas. Eu não consigo muitas vezes ser criticada pelo outro. Eu sempre busco uma validação externa. Isso tudo é resultado dessa fragilidade. E como é que eu posso fazer? Existe algo que pode ser resolvido? Eu quero te dizer que existe sim. Deus queria chamar a atenção de Roboão quando ele colocou aquele profeta lá, que Roboão tinha a possibilidade de se arrepender do erro que ele estava cometendo, só que ele não fez isso. Mas nós podemos entender que nós temos um Deus que apresentou um filho dele a essa terra, que foi Jesus Cristo,
porque ele nos propõe justamente essa paternidade que nos faltou. Porque, na verdade, a paternidade de Deus é uma paternidade perfeita. Qualquer pai aqui nessa terra nunca vai ser perfeito, mas Deus, ele é um ser eterno, ele tem a perfeição diante dele, ele nos propõe a sua paternidade. E quando Deus nos propõe a sua paternidade, nós temos a possibilidade de ter uma identidade bem firmada, bem solidificada. A grande questão é, você quer esse Deus que se apresenta a você enquanto pai? Se você não tem esse Deus que já se apresentou a você enquanto pai, se posicione. E como é que eu faço isso? É simplesmente crer em Jesus. Crer que Jesus é o Filho de Deus. A partir daí você pode ter a possibilidade de se tornar um filho de Deus. E eu não estou falando aqui sobre religião, eu estou falando aqui sobre relacionamento com Deus, um Deus enquanto Pai. E a partir do momento que você passa a ter esse relacionamento com Deus enquanto Pai, ele vai começar a estruturar a identidade de Cristo dentro da tua psique, do teu interior. E, portanto, você vai ter uma identidade fortalecida. E diante das intempéries da vida, das situações e crises da vida que sempre vão existir, você não vai se comportar como o rei Jeroboão, perdendo todas as promessas de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. Pelo contrário, você vai saber se posicionar enquanto filho de Deus, porque você não vai ter uma identidade rachada. Portanto, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você chegou aqui hoje, se inscreva e acompanhe os próximos vídeos. Então, que Deus abençoe a tua vida e até o próximo Por Trás do Coração. Tchauzinho.